Ele era um plebeu e reencarnou como um príncipe com poderes inigualáveis. Começamos a história vendo um homem suspirando e chorando de agonia. Ele olha ao redor e vê pessoas rindo e debochando dele. Um príncipe então decide lhe dar um presente de despedidas antes de mandar ele de vala e pede ao plebeu para lançar seu feitiço, e ele o faz, e meu sapato. A magia do cara é tão fraca que se ele, sei lá, desse um grito ou uma cusparada no sujeito ali, provavelmente causaria mais dano. Todos obviamente caem na gargalhada com aquele vagalume que ele apelidou de magia, e o príncipe quase lhe deu os parabéns por ele conseguir ser a pessoa mais fraca que ele já viu. Ele então relembra as palavras de um grande sábio chamado William Bordeaux, que disse que as coisas mais importantes para um mago são linhagem, talento e esforço. Mas ele diz ao plebeu para não ter ideias erradas, porque o esforço citado ali é um pré-requisito muito mais amplo do que parece, dizendo que não adianta nada se esforçar se você não tiver linhagem e talento. Ele então libera sua magia de chamas do cidadão, que é imediatamente consumido por elas. Ele grita de agonia enquanto as chamas o queimam até virar fuligem, e então imediatamente ele começa a sorrir para a magnificência da magia da realeza. O cara tá doido de pedra, só pode. Ele percebe o poder por trás da magia que um nobre possui. Ele diz que se pudesse, ele desejaria ter aprendido mais sobre magia e se aprimorado enquanto estava vivo. A cena corta e ele acorda de repente e ele vê a si mesmo cercado por empregadas segurando brinquedos, se perguntando quem são eles e onde ele está. Ele pensa que eles são inimigos gigantes e decide se proteger. Ele tenta lançar um feitiço de fogo para se defender, mas percebe que suas mãos são bem pequenas. Ele então lança acidentalmente um feitiço de fogo que atravessa o teto do castelo, enquanto fogos de artifício explodem marcando seu nascimento. Seu nome é Lloyd, ele é o 7º príncipe do reino de Salomon, e vemos que todos na vila estão felizes em testemunhar um momento tão importante. Enquanto isso, as empregadas do castelo ficam chocadas com o desastre causado pelo recém-nascido, enquanto o bebê feioso pra cacete ali sorri com orgulho por abrir um rombo enorme na estrutura do castelo. Alguns anos depois, as pessoas do reino seguem suas atividades e prestem atenção na animação desse cavalo, gente. Sensacional. Paralelo a isso, vemos as empregadas procurando o príncipe em uma parte do castelo e não o encontram. Basicamente é um jogo de gato e rato, com elas andando para um lado e pro outro ali, tentando procurar ele, não conseguindo encontrar. Enquanto ele tenta fugir, ele acabou sendo visto por dois tios ali e pediu por favor para que eles não contem para as empregadas sobre ele estar ali. E o cara disse estar de boaça quanto a isso. Ele pergunta a Lloyd se ele não gostaria de acompanhá-los enquanto eles vão caçar, mas Lloyd o deixa falando sozinho. Quando o homem percebe que Lloyd está tentando escapar, ele o chama, mas Lloyd não responde. O homem está decepcionado que o príncipe tenha fugido novamente, mas seu amigo informa que Lloyd é apenas o 7º príncipe, o que exclui ele totalmente da corrida pelo trono, porque tem muita gente na frente dele. Ele não entende por que o amigo tá fazendo tanto esforço para ganhar seu reconhecimento. O homem lembra ao amigo que o príncipe foi capaz de falar logo após seu nascimento, ler livros de feitiços ao invés de mangás, e também recusou leite materno como qualquer cavaleiro faria. Ah, tá. Ele diz ao amigo que acha que o príncipe é uma reencarnação do grande sábio William Bordeaux. Seu amigo diz que é ridículo pensar que o príncipe é uma reencarnação do grande sábio. O príncipe então desce os degraus do castelo e percebe que o homem está certo sobre ele ser uma reencarnação. Ele lembra que ele era um plebeu na sua vida passada, mas não sabe porque as memórias ainda estão intactas. Enquanto as empregadas o procuram pelo castelo, ele se pergunta por que renasceu como alguém privilegiado por ser o 7º filho de uma família real. Embora tenha nascido como realeza, ele não planeja seguir suas ambições de glória. Ele decide seguir suas ambições de sua vida anterior e descobrir o quanto de magia incrível pode ser descoberto no palácio. Ele adentra a biblioteca real e está animado para vasculhar todos os livros mágicos alinhados nas prateleiras. Ele fica maravilhado com a coleção da biblioteca, pois superava a academia de magia de sua vida anterior de longe. Ele então pega um livro da prateleira e o abre, mas alguém aparece imediatamente atrás dele. É Silfa. Ela pega o livro de suas mãos, irritada por encontrá-lo depois que ele fugiu das empregadas. A cena muda e vemos eles trocando espadadas e Lloyd consegue manter a trocação franca por um tempo, mas após algum tempo ela o empurra para trás. Ele diz a ela que ele não tem chance de obter o trono, já que ele é apenas o 7º, portanto ele não precisaria de todas essas instruções de espada. Silfa diz a ele que há muito mais na vida do que a sucessão ao trono. Ela lembra que ele precisa estar familiarizado com o manuseio de uma espada como membro da família real. Ela continua, dizendo que torná-lo hábil com a espada e cuidar de sua educação foi praticamente a única coisa que ela fez na vida nesse período, então ela certamente dará o seu melhor nisso tudo. Lloyd então percebe que Silfa não vai deixá-lo parar de treinar a menos que ele se saia bem. Eles decidem retomar sua prática de espada, e Silfa
Silpha percebe que Lloyd estava ficando mais forte a cada dia que passava. Lloyd não estava incomodado com o elogio dela, porque ele sabia que ela estava se segurando no final das contas. Ele também estava secretamente usando magia de controle para rastrear os movimentos dela, então ela estava lutando contra uma imagem espelhada de si mesma. Basicamente, ele estava trapaceando para poder sair do treinamento e voltar para os seus livros. Eles continuam lutando, mas Silpha ainda leva vantagem sobre ele. Lloyd percebe que Silpha tem mais força, resistência e altura, então mesmo que ele copie suas técnicas, ele ainda estará em desvantagem contra ela, o que o faria perder. Ele decide experimentar trapacear mais um pouco para compensar suas desvantagens contra ela, e nisso ele usa uma magia para aumentar o comprimento de sua espada e sua força física. Ele também usa levitação para compensar a diferença de altura e parte para trocação novamente, e dessa vez ele consegue acompanhá-la. Ele está confiante de que será capaz de vencer com seus aprimoramentos mágicos. Eles continuam sua prática de espada, mas Lloyd decide usar sua carta na manga para fazer um movimento inesperado. Ele libera sua magia de rastreamento, que espelha os movimentos de Silpha e tenta atacá-la por trás. Silpha parece surpresa e Lloyd está feliz, pois ele acredita que conseguirá voltar para o seu livro, mas Silpha bloqueia seu ataque. Ela se pergunta se ele estava trapaceando, o que o pega de surpresa, e ela consegue tirar sua espada de suas mãos. Ela está surpresa que ele pensou que ela não perceberia que ele estava roubando na mão grande durante o combate. Ela diz que ele é muito talentoso por tentar compensar suas desvantagens e está surpresa que ele conseguiu conjurar 2 feitiços ao mesmo tempo, o que a maioria dos magos da corte nem consegue. Ela diz a ele para não apressar seu crescimento, mas crescer no seu próprio ritmo. Lloyd percebe que ela não percebeu seu aprimoramento físico e seus feitiços de controle, ou seja, ele estava utilizando 4 feitiços ao mesmo tempo e não apenas 2. É o apelão, não adianta. Ele decide deixar as coisas como estão para não chamar ainda mais a atenção. Silpha então leva para o banho das empregadas, mas Lloyd protesta, dizendo que ele pode tomar banho sozinho. Rapaz, Silpha diz que não quer deixá-lo sem supervisão, porque senão ele encontrará debaixo de uma pilha de livros. Lloyd está decepcionado, pois não conseguirá ler seu livro, mas as outras empregadas dizem a ele que o demônio da biblioteca proibida o devorará se ele continuar sendo um teimoso. Lloyd está surpreso que haja uma biblioteca proibida com um demônio. As empregadas contam a história do demônio chamado Grimoire, que também destruiu o reino há muito tempo, sendo necessários vários sábios em conjunto para selar o demônio em um livro. Silpha acha que a história é apenas um conto de fadas, porque não consegue acreditar que há um livro na biblioteca subterrânea do castelo onde o monstro está selado. Silpha não acredita que Lloyd ficaria assustado com tal história, mas fica surpresa ao vê-lo tremendo. E as empregadas então se oferecem para dormir com ele durante a noite, mas Silpha diz a elas que ela é a única que pode desempenhar esse papel. Rapaz, uma discussão entre elas surge e Lloyd aproveita a deixa para escapar. A ideia de uma biblioteca proibida no castelo faz seus olhos brilharem de ansiedade. Lloyd então vai ao subsolo e utiliza um feitiço de ocultação para passar pelos guardas que guardam a entrada. Os guardas discutem sobre a autenticidade da história por trás da biblioteca, enquanto Lloyd passa sorrateiramente por eles. Eles estão convencidos de que ninguém seria capaz de passar por eles e quebrar o selo lançado pelos 10 magos mais poderosos que o reino já viu. Lloyd então chega à barreira e quebra o selo facilmente. Mano, esse proto é muito roubado. Ele então entra na biblioteca e não pode acreditar que nunca soube da existência de uma seção de livros tão incrível no subsolo. Ele então passa pela biblioteca, conferindo os livros e se lembra de colocar a barreira ao sair. Ele se acomoda ali com um livro quando outro livro começa a levitar de repente, o que surpreende Lloyd. Um demônio emerge do livro e diz a Lloyd que está impressionado por ele ter quebrado o selo. Lloyd pergunta quem é o demônio e o demônio se apresenta como Grimoire, e Lloyd percebe que ele é o tal do demônio do livro proibido. Lloyd se apresenta a Grimoire e Grimoire tenta convencer Lloyd a libertá-lo. Ele diz a Lloyd que o selo já está perdendo a força e que eventualmente ele será livre. Ele oferece dar a Lloyd tanto ouro quanto ele quiser se ele o libertar, mas Lloyd não fica impressionado com a magia de criação do demônio. Ele fica na verdade desapontado porque Grimoire apenas moldou algum pó em ouro e ele facilmente esmaga o ouro, faz voltar a virar pó, o que surpreende Grimoire. Lloyd diz a ele que planeja substituir seu selo porque não quer que um demônio destrua seus planos de aprender a magia do reino. Grimoire tenta convencê-lo de que não tem rancor contra os cidadãos atualmente, porque os sábios que o selaram já foram de arrasta há muito tempo, mas Lloyd não acredita nele. Grimoire fica desesperado e oferece ensinar a Lloyd alguma magia antiga que foi perdida no tempo. Isso desperta o interesse de Lloyd, e Grimoire diz que o ensinará porque pode ver que ele tem muito talento mágico. Lloyd então lembra das palavras que o príncipe lhe disse lá na sua vida anterior, de que a magia nunca sorriria pra ele, porque ele era um plebeu.
Agora ele está convencido de que tem um corpo mais privilegiado em magia do que um mero plebeu, então agora é a hora da magia sorrir pra ele. Ele decide liberar o selo do demônio e o demônio não pode acreditar que isso aconteceu. Lloyd pede então pelos ensinamentos do demônio e ele decide cumprir sua palavra. Ele imediatamente atinge Lloyd com uma magia antiga de chamas e decide prosseguir com sua fuga, pensando que derrubou Lloyd. Ele fica surpreso ao ver que o príncipe está seguro e são porque ele usa uma barreira para se proteger. Lloyd está intrigado com o feitiço lançado pelo demônio e pede a ele para mostrar mais. O demônio fica irritado com isso e atinge Lloyd com feitiços de magia antiga mais poderosos, mas nenhum deles consegue penetrar a barreira de Lloyd. O demônio está perplexo com isso e se pergunta do que é feita a barreira de Lloyd. Lloyd está tão fascinado pela magia que decide experimentá-la em seu próprio corpo. Ele então reduz ali a sua barreira e pega um pouquinho da magia dele no dedo para observar sua composição. Gente, o dedo do maluco virou guisado, velho. Ele aguarda ansiosamente o que mais Grimoire pode oferecer, quando de repente Grimoire mostra um segundo rosto e começa a conjurar uma nova magia. Lloyd percebe sua dupla encantação para liberar um devastador feitiço antigo. O Proto então analisa o feitiço de dentro de sua barreira, mas Grimoire não pode acreditar que o príncipe ainda está vivo depois de ser alvo de seu feitiço mais poderoso. Grimoire então entendeu que o ranhento ali não é pouca coisa e decide correr por sua própria vida, mas é detido por mais uma barreira. Lloyd informa a ele que colocou uma barreira por precaução, mas Grimoire quer pagar de sentimental, porque Lloyd pensou que ele estava tentando fugir e ele não ia fazer isso. Grimoire então decide meter o all-in ali, mas Lloyd diz pra ele parar de besteira, pois ele já manja do feitiço de ataque dele e agora ele quer testar algo novo. Lloyd quer testar os limites da magia defensiva de Grimoire e lança um grande feitiço de fogo nele. Grimoire não pode acreditar que Lloyd tenha tanta mana, ele tenta desviar do feitiço de fogo, mas inevitavelmente é queimado até virar fuligem. Lloyd se pergunta por que Grimoire não conseguiu desviar do ataque, e Grimoire não pode acreditar que ele seja tão arrogante. Lloyd decide reparar o dano na biblioteca e Grimoire tá perplexo porque ele foi capaz de restaurar a sala tão perfeitamente. Eis então que o Beelzebub entendeu que a parada ali era sinistra para tentar se safar e decide tratar Lloyd com respeito. O príncipe diz saber que demônios não morrem com magia. Grimoire diz a ele que ainda assim ele consegue sentir dor e Lloyd, masoquista como é, decide testar os limites de Grimoire, mas o Escarlate ele chegou a suar frio e se afastou. Ele diz que ele não curte essas coisas. Ele decide se render e se oferecer como servo de Lloyd. Ele pede para servir como familiar de Lloyd e o príncipe concorda imediatamente, mas Grimoire sente que Lloyd o vê como um rato de laboratório. Lloyd então diz a ele que ele se destaca demais e pede para ele transformar-se em algo menor. Grimoire se transforma em um pequeno demônio bonitinho ali com o objetivo de bajular Lloyd para poder derrubá-lo sem que ele perceba. Lloyd então convida a pular em seu casaco e Grimoire não pode acreditar que Lloyd é tão estúpido a ponto de deixá-lo se aproximar. Ele decide tentar usar essa oportunidade para tentar prender Lloyd e tomar seu corpo, mas assim que ele toca o molecote, ele fica surpreso com o quão densa é a mana do príncipe. Por livre e espontânea pressão e por falta de alternativas, ele, vencido pelo medo e pelo cansaço, decide ser obediente a Lloyd, porque simplesmente não há algo que possa ser feito. E terminando a treta, Lloyd aproveita a oportunidade para ler todos os livros da Biblioteca Proibida e com isso o episódio acaba. E se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. Iniciamos o episódio com um rapaz loiro se arrumando para o seu dia. Seu nome é Albert, um dos irmãos mais velhos de Lloyd. Ele caminha para a biblioteca recebendo reverências dos criados pelo caminho. Enquanto isso, vemos que Lloyd está na biblioteca lendo ali seus livros na companhia de Grimoire, quando Albert aparece na porta. Grimoire avisa Lloyd sobre a chegada de Albert, que pede para ele se esconder. Albert entra no cômodo e Lloyd, animado ao vê-lo, levanta sua cabeça tão rapidamente que o livro que ele estava lendo acaba voando direto para as mãos de Albert. A cena muda e vemos Lloyd observando empolgado enquanto Albert se prepara para praticar na área de testes. Ele usa sua magia de fogo para acertar um alvo, deixando os espectadores boquiabertos. Lloyd aplaude esforço enquanto Grimoire mal pode acreditar que está vendo o segundo príncipe do reino em ação. Lloyd comenta que Albert é tão inteligente e capaz fisicamente que ele é considerado o próximo rei potencial, o que lhe dá acesso a várias instalações do castelo. Lloyd fica feliz quando Albert o convida para acompanhá-lo, pois é a única vez que ele pode utilizar magia livremente. Quando chega a vez de
Lloyd na área de prática, ele decide não impressionar demais para que não pensem que ele está disputando o trono. Tudo que ele quer é estudar magia sem chamar atenção para si. Ele faz com que sua bola de fogo apenas pegue os alvos de raspão, mas Grimoire avisa que as pessoas perceberão que isso é mais difícil do que fazer de fato acertar. Mesmo assim, Lloyd segue com sua ideia e todos aplaudem seu esforço, embora um deles ali zombe por apenas pegar de raspão. Grimoire coringa com o paspalho ali, pois sabe o quão difícil é fazer uma bola de fogo pegar apenas de raspão. Enquanto isso, Lloyd pondera os prós e os contras de sua técnica e Grimoire percebe sua paixão pela magia. Albert decide fazer uma pausa e deixa Lloyd praticar à vontade. Os criados seguem Albert, que deixa Lloyd feliz por ter a galeria toda para si. Ele decide experimentar várias ideias que vinha reprimindo. Grimoire fica curioso sobre o que ele tentará e Lloyd diz que ele vai experimentar sua magia de dupla invocação. Grimoire tenta convencê-lo do contrário, pois apenas demônios conseguem fazer a dupla invocação, já que possuem duas bocas. Lloyd decide absorver Grimoire com a mão e fica surpreso por isso funcionar. Grimoire se sente desconfortável por ter sido assimilado ao corpo de Lloyd. Eles tentam sincronizar para lançar um feitiço avançado de fogo. Grimoire questiona se conseguirá e lembra a Lloyd que feitiços avançados são fáceis para ele, pois ele é um demônio. Lloyd percebe que conseguirão e começam a lançar o feitiço juntos. Eles mal terminam a invocação quando Grimoire consegue lançá-lo, mas logo se sente mal. Lloyd questiona o que há de errado e Grimoire diz que Lloyd está biruleibe das ideias ao tentar tanta coisa ao mesmo tempo. Lloyd explica que estava tentando lançar uma centena de feitiços de uma vez usando a técnica de empilhamento de feitiços, o que surpreende Grimoire, pois o empilhamento não funciona dessa forma. Grimoire lembra a Lloyd que o empilhamento pode conter no máximo 3 feitiços de uma vez. Lloyd fica desapontado, pois levaria uma eternidade para lançar o feitiço que ele deseja. Ele decide então usar a boca de Grimoire em sua palma da mão e também usar a sua própria para falar através de ambas ao mesmo tempo. Grimoire questiona se Lloyd tentará lançar 2 feitiços avançados simultaneamente, mas Lloyd o silencia, pois precisa de sua boca. Ele começa a lançar uma invocação, enquanto Grimoire se pergunta como Lloyd consegue lançar 2 feitiços avançados diferentes ao mesmo tempo. Grimoire percebe que Lloyd está combinando 2 formas de magia e fica impressionado com sua reserva de mana. Ele observa Lloyd fazer a dupla invocação e percebe que o feitiço será poderoso demais para ser direcionado a algo, como um simples alvo, por exemplo. Lloyd termina a invocação e um poderoso feixe de luz é lançado para o alto, chamando a atenção de todos do reino. Os acompanhantes do príncipe Albert se perguntam por que ele dá tanta atenção a Lloyd, mas Albert percebe que eles não têm bons olhos para talento. Ele diz que Lloyd fez sua bola de fogo pegar de raspão em todos os alvos intencionalmente, o que o torna um prodígio mágico. Ele menciona que Lloyd poderia se tornar um grande sábio um dia, o que o tornaria de uma ajuda imensa para o seu futuro. Os acompanhantes não se surpreendem, pois Albert queria um grande sábio a seu serviço, já que poderia ser o rei no futuro. Albert diz que ele só quer se dar bem com seu irmãozinho e nada mais do que isso. Ele menciona que seu irmão já deveria ter acertado todos os alvos da sala de treinamento, mas seu acompanhante diz que ele está exagerando. Ele olha para a janela e vê que o céu está escuro. Ele se pergunta por que o sol já está se pondo ao meio-dia. Enquanto isso, Grimoire está tremendo de medo enquanto observa o resultado do feitiço de Lloyd. Ele se surpreende que o feitiço de Lloyd tenha feito um buraco no céu, mudando do dia para a noite. Lloyd admira seu trabalho antes de perceber o que fez. Ele rapidamente desfaz seu feitiço para que o céu volte ao normal. Mano, o maluco arrombou o céu. Grimoire se pergunta do que Lloyd é feito, enquanto Lloyd fica aliviado por ter conseguido reverter seu feitiço. No dia seguinte, Grimoire pega os jornais e lê a história sobre a explosão no céu causada por Lloyd. Ele informa a Lloyd sobre a história, mas outra notícia o chama a atenção. Ele conta a Grimoire sobre a história de companhias de aventureiros limpando masmorras difíceis e coletando tesouros. Ele fica encantado com os tesouros que os aventureiros conseguem e decide se aventurar em uma masmorra. Ele começa a caminhar ali feito um zumbi hipnotizado, enquanto Grimoire faz o possível para detê-lo, obviamente sem sucesso. Grimoire diz que todos no castelo vão entrar em pânico se ele desaparecer, mas Lloyd diz que um pouco de magia pode resolver isso. Ele mostra a Grimoire uma bolota e usa um feitiço de classe de plantas para criar uma réplica de si mesmo. Grimoire fica impressionado, mas Lloyd decide mostrar o quão sofisticada é a réplica. Grimoire fica convencido de que Lloyd conseguirá sair do castelo com uma réplica tão boa. Lloyd menciona que seu problema não são as pessoas em geral, mas usar essa réplica para enganar a Silpha. Ele lembra quando ela disse que ele havia crescido 0,7 centímetros, o que obviamente o surpreendeu. Vocês imaginem o nível de detalhismo dessa moça, meus manos. Grimoire também se surpreende com a atenção dela e Lloyd diz que não conseguirá enganá-la com uma réplica que fica dançando igual um idiota. Ele decide então fazer Grimoire habitar a réplica enquanto deixa o castelo. Ele escapa com sucesso do castelo e decide fazer contato com Grimoire. Ele pergunta a Grimoire como estão as coisas por lá e Grimoire diz que está fazendo o melhor para representá-lo. As criadas olham Lloyd pela porta, surpresas por ele estar se preocupando com sua aparência
pela primeira vez. Grimoire percebe que a ideia de Lloyd de se transferir uma consciência para sua réplica foi genial. Lloyd o aconselha a tomar cuidado com Sylph enquanto o interpreta. Grimoire examina a réplica em que está habitando e se surpreende ao notar que ela tem até circulação de mana. Ele imediatamente tem uma ideia e percebe que pode fazer o que quiser agora que Lloyd está fora de cena. Ele sorri como um maníaco ao pensar em todas as coisas que pode fazer. Lloyd o chama de repente, diz que está contando com ele para fazer o seu melhor e diz estar feliz por ele ser seu familiar. Grimoire fica tão tocado que fica até sem palavras e dá aquela lacrimejada básica. Lloyd o chama novamente e Grimoire diz que fará o seu melhor até ele voltar. Lloyd continua voando, mas olha para o redor e para, embora tenha conseguido sair do castelo sem problemas. Ele percebe que não faz ideia de onde encontrar uma masmorra. Ele fica levitando, tentando pensar no próximo passo, quando de repente nota um movimento no chão. Uma mulher está sendo perseguida por alguns orcs e Grimoire informa que alguém está em perigo. A mulher para de repente e se vira para enfrentar os orcs. Ela os derrota facilmente e Lloyd percebe que ela é uma artista marcial pelo seu estilo de luta. Ele nota sua técnica de respiração e fica impressionado. A mulher se mantém triunfante sobre os orcs e diz para eles tentarem novamente em outro século. Lloyd lembra de um livro que falava sobre pessoas em países estrangeiros que canalizavam sua energia interna chamada Ki para criar técnicas incríveis. A mulher nota Lloyd se escondendo e o chama. Lloyd fica surpreso que ela tenha conseguido notá-lo de tão longe, mas decide encontrá-la e perguntar sobre suas técnicas e masmorras. Grimoire diz que ele precisa ter cuidado, pois a mulher pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe se ele for ao encontro dela do jeito que está. Como a mulher não recebe uma resposta de Lloyd, ela decide considerá-lo como inimigo. Ela avança para atacá-lo, mas Lloyd muda rapidamente sua aparência. Ela se aproxima de Lloyd e ele se apresenta como Robert, um aventureiro novato. Ele cria uma ilusão a partir de uma mistura de sua imagem com a de seu irmão para criar uma aparência autêntica. A mulher se apresenta como Tal, uma aventureira de ranking B e artista marcial. Lloyd se pergunta se ela suspeita de seu disfarce, mas Grimoire diz que a ilusão é perfeita. Enquanto isso, Tal simplesmente se apaixona por Robert, pois acha ele um bonitão. Ela fica feliz por finalmente encontrar alguém interessante e decide fazer de Lloyd seu namorado, nem que o inferno congele. Lloyd diz que gostaria que eles explorassem uma masmorra juntos, mas se ela não estiver interessada, ele encontrará outra pessoa. Ela então diz que eles podem explorar uma masmorra juntos e ele se dirige imediatamente à entrada de uma. Eles entram na masmorra e Tal derrota vários monstros tentando impressionar Lloyd, mas ele está mais interessado nas pedras brilhantes espalhadas pelo chão da caverna. Prioridades, né, meus manos? Tal deve ter se sentido mal por um homem estar mais interessado em pedras lisas do que nela. Eles avançam mais fundo na caverna e Lloyd pergunta por que Tal está se aventurando sozinha, e ela diz que ainda não encontrou companheiros adequados. Eles fazem uma pausa dentro da masmorra para preparar alguns lanches e Lloyd pergunta sobre sua técnica de Ki. Tal fica surpresa por ele saber sobre Ki, já que poucas pessoas conhecem a técnica em seu continente. Ele diz que Ki é como mana para os feiticeiros e também menciona que notou sua técnica de respiração. Ela diz que a técnica de respiração é fundamental para o domínio de Ki, permitindo que um humano ganhe poder explosivo. Ela diz que leva tempo para aprimorar as técnicas de respiração, mas olha para ele, surpresa ao vê-lo praticando a técnica de respiração. O humano basicamente está se transformando no Tanjiro. Ele subitamente engasga e Tal diz que ele não pode praticar as técnicas de respiração descuidadamente, pois poderia se machucar. Lloyd percebe que sentiu uma força de energia diferente de sua mana e percebe que ele pode usar a energia para aumentar seu poder mágico. Tal decide ensinar mais sobre técnica de Ki e ele agradece pelas aulas gratuitas, esperando não ter que pagar para obter o módulo final do curso. O coração da moça ali até palpita, mas ela o repreende severamente para que ele mantenha sua técnica de respiração. A cena muda e vemos que Grimoire não consegue acreditar que Lloyd se importa apenas com aprender magias. Ele está prestes a comer alguma sobremesa gostosa ali quando de repente Sylph aparece surpreendendo. Voltamos então para Dungeon e vemos Tal mostrando um golpe de Ki a Lloyd enquanto derruba um lobo cinza que ela acredita ser o chefe da masmorra. Ela diz que agora podem abrir o baú da masmorra, mas avisa que o tesouro pode ser uma quinquilharia qualquer, pois a masmorra não era de alto nível. Lloyd fica intrigado com o sistema dessa dungeon. Eles se aproximam do baú e Tal percebe que Lloyd quase dominou completamente a técnica de respiração. Ela fica feliz por ter encontrado alguém tão promissor e tem certeza de que até seu rigoroso avô aprovaria Lloyd. Ela decide fazer o seu melhor para garantir que Lloyd permaneça ao seu lado, mas Lloyd está mais interessado na abertura do baú do que em viver um romance. Até porque romance não dá magia e nem XP. Tal então vai abrir o baú e quase acaba sendo fatiada ao meio por uma lâmina de energia. Lloyd salva ela nos acréscimos, gente. Um Lich então surge ameaçadoramente debaixo do baú, surpreendendo Tal, mas Lloyd está animado para enfrentar um novo chefe enquanto seus olhos brilham de euforia. E com isso o episódio acaba e eu sinceramente achei
Esse episódio ainda é melhor que o primeiro, e eu tô muito animado pra ver essa trocação e ver como o anime vai seguir a partir daqui. Você também tá curioso pra ver como essa história vai desenrolar? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3 pra ele ganhar a continuação e deixe seu like pra fortalecer o vídeo.